Fala, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E o vídeo de hoje nós vamos fazer aqui novamente na minha cozinha. Esse daqui vai ser o cenário pra gente fazer essa conversa. Confesso pra vocês que talvez pode ser um assunto que é um pouquinho chato e tal, mas eu vou falar pra vocês assim, eu vou contar uma história que acabou de acontecer. Realmente acabou de acontecer. E assim, não é uma daquelas histórias que eu gostaria de contar com maior prazer para vocês, mas talvez o que vale é a lição, cara. É uma lição de algo que eu sempre tenho falado muito, né? Que é sobre autorresponsabilidade, sabe? Que a gente, assim como eu aí, você que tá aí, né? Tá nessa pegada de se aprimorar, melhorar, né? E parte desse aprimoramento do que tudo que a gente faz, né? É a autorresponsabilidade. É você ter a autorresponsabilidade, você entender que você é responsável por tudo que você faz, por tudo, realmente por tudo que você faz, pelas escolhas, decisões, você é responsável e mesmo sem querer, existe consequências. Mesmo sem querer. Entendeu? Quando minha esposa estava falando agora há pouco, antes de eu gravar esse vídeo aqui, eu estava contando para ela o que aconteceu. E aí, obviamente, ela entendeu o lado, né? O lado do que aconteceu e, assim, não... Entendeu que, assim, apesar de eu ter culpa, assim, não foi aquela culpa, foi uma culpinha. Mas eu tenho culpa. Sabe? Realmente assim, eu me sinto mal por isso. Bom, mas vamos lá. Vamos à história. Né? A história é o seguinte. Eu estava na academia, para variar, e quando eu estava na academia ali, eu tinha recém-chegado e hoje era dia de treinar perna, né? Leg Day, para quem gosta aí, ó, Leg Day. Hoje era o dia de Leg Day. E como é que eu faço? Geralmente quando eu vou treinar, eu começo aquecendo na máquina, né? Eu vou aquecendo na máquina ali, boto um pouco peso e vou até eu começar meio que a acordar, né? A pegar tração, a começar a pegar tração até que vai indo, quando vê, acaba indo, né? Pois é, eu sou desse jeito aí. Até pegar um pouquinho mais de tração, a verdade é essa, né? Talvez essa seria a melhor expressão. Enquanto eu tava ali, né, eu fui fazer o aparelho que eu estava, o flexão de perna. Vou botar aqui, ó, o aparelho. Vou botar para vocês verem, pra vocês entenderem o contexto, certo? O contexto é muito importante, inclusive, para eu contar essa história. Então eu tinha ali recém-chegado, meio acordando ainda, né? E putz, né, inclusive eu tava conversando com os parceiros aqui, a gente tá organizando pra fazer umas coisas interessantes aqui para trazer para vocês aí, em breve a gente vai ter novidade e tal, e eu tava otimizando meu tempo ali, né, enquanto eu tô malhando, estou trabalhando. A verdade é, a modernidade possibilita isso para nós, né? Principalmente para a gente que é produtor de conteúdo, para a gente que está tentando desenvolver a área de produção de conteúdo. Vamos falar assim, dá essa liberdade para nós, né? A gente ter essa liberdade de poder estar produzindo e discutindo coisas relevantes o tempo todo, né? Em qualquer lugar, inclusive, né? E ali eu tava indo. Então vocês pensam no contexto, né? Eu tava ali tentando me encaixar no aparelho, ao mesmo tempo tava conversando no celular, fone de ouvido, fechado no meu mundinho, porque eu gosto de me fechar no meu mundinho ali. Não sou do tipo de pessoa, inclusive na vida real, eu sou bem mais ranzinza do que vocês imaginam aí, né? Então eu não fico dando muita moral, fico na minha, eu gosto de ficar quieto na minha, principalmente que eu tenho que tocar ali quando eu tô na academia, para aquele negócio, aquele momento ali é meio que um momento de meditação na minha cabeça, sabe? Então eu gosto de ficar ali pensando em várias coisas, né? Então eu realmente não estou focado em mais nada a não ser do que aquilo que eu estou fazendo. Pois bem,
Comecei a fazer ali, fiz a primeira série, a segunda série veio um senhor e me interrompeu, né? Um senhor veio me interrompeu, tentou conversar comigo, né? Puxar um assunto. E confesso pra vocês que aqui vem parte da minha... vou contar pra vocês assim, parte do que eu estou me sentindo mal. Porque dentro de mim, na minha cabeça, eu gostaria de ter... Vou falar pra vocês, bem de verdade, vou falar de coração mesmo. Eu gostaria de ter falado pra esse senhor, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Mas como era um senhor, eu falei assim, não vou ser grosseiro, ao mesmo tempo que eu queria falar, vai cuidar da sua vida e me deixa quieto aqui no meu canto, eu não quis ser grosseiro. E fui dar ouvidos ao que o senhor tinha pra me dizer, pra falar ali, que ele queria tanto falar, ele tava morrendo de vontade de falar comigo. Pois bem, tirei meu fone de ouvido, parei pra prestar atenção. E aí, eis que veio e começou vamos se falar assim, a tentar me explicar qual que seria... Na verdade, ele estava criticando o aparelho, né, falando que o aparelho estava machucando o joelho dele, e ele estava perguntando se machucava o meu também. Inclusive, a flexão de perna, né, que trabalha a parte posterior da coxa aqui, é um exercício que, querendo ou não, é o exercício que mais protege joelhos. Então, se você tem um bíceps aqui, ó, né, a posterior de coxa muito forte, fortalecido, tem grandes chances de você não ter problemas no joelho. Então querendo ou não, é um exercício extremamente necessário, né? E muito interessante, inclusive. Certo? Então, ele estava ali puxando esse assunto para falar que a máquina, querendo ou não, ele queria dizer que a máquina foi construída por engenheiros e esses engenheiros construíram de maneira errada essa máquina. E ela não dava o ângulo certo. Pois bem. E aí ele estava me questionando isso. E aí ele pediu para me dar uma grande lição. Ele queria me ensinar como é que usava a máquina. É isso daí. Ele queria me ensinar. E aí eu, em vez de mandar ele para aquele lugar, eu resolvi dar ouvidos. Né? E nessa de eu dar ouvidos aí que tudo aconteceu o problema. Pois bem, eu tô contando a história com detalhes aí, nem para minha esposa eu contei com tantos detalhes assim. E nesse momento, ele pegou e agachou assim, ele ajustou a máquina para mim ali, ele ajustou a máquina, agachou assim para olhar, e ele apontou o eixo da máquina ali. E aí o que ele fez? Ele pegou e colocou a mão, esticou a mão assim para apontar o que eu tinha que fazer, mas por dentro da máquina. E ele falou, faz. E eu tava prestando atenção no que ele tava falando para mim, para eu fazer, certo? Eu não tava prestando atenção aonde ele tava colocando a mão. Eu tava prestando atenção no que ele queria que eu fizesse. Ou seja, eu tava sendo educado ali, né? Na verdade, eu sei fazer isso daí, mas eu tava sendo educado, cara. Eu titubeei, não mandei ele cuidar da vida dele. Como é que seria aí? Eu negligenciei, seria essa palavra? Ou prevariquei? Eu prevariquei? Serei? Não sei qual palavra é. Mas eu deixei de falar para ele ir cuidar da vida dele. Que essa seria a opção que estava dentro da minha cabeça. Certo? E foi a ausência disso que levou a todo o resto. Quando ele colocou a mão, eu não percebi, e eu fiquei olhando, né, assim, o que é que ele queria que eu fizesse, e ele falou, faz. A hora que ele falou, faz, eu puxei. E no que eu puxei, ele estava com a mão dentro da máquina. Então o que aconteceu? A máquina pegou e prendeu o braço dele. E assim, eu estava com um peso na máquina ali um tanto quanto suficiente para que eu tenha que fazer muita força para levantar, para fazer um movimento. Né? Então, eu precisava fazer força para levantar o peso, querendo ou não. Então, quando eu fiz a força, prendeu o braço dele na máquina, né? Prendeu. E assim, prendeu forte. E eu acredito que esse senhor, ele tenha lesionado feio esse braço. Né? No momento ali, ele segurou a mão,
foi tudo muito rápido. Ele segurou a mão, aí ele deu um sinalzinho de joia pra mim, eu falei, tá tudo bem? Falei assim pra ele, me desculpa aí, tá tudo bem? E aí ele deu um sinalzinho de joia, fez assim e segurou a mão e saiu. Pois bem, minutos depois, o pessoal, a turma ali, os responsáveis pela academia, vieram conversar comigo e aparentemente teve uma fratura ali na mão do senhor, né? Pois bem. E quando eu recebi essa notícia de que o senhor sofreu essa fratura aí, por conta de, querendo ou não, de algo que eu fiz, seja indiretamente, né? Cara, eu me senti péssimo. A verdade é essa. A verdade é que eu me senti péssimo, cara. E talvez a lição que eu quero trazer aqui para vocês, uma lição realmente de autorresponsabilidade. Apesar de eu não tenho tanta culpa assim, entendeu? Eu fiz o que ele pediu para eu fazer. Só que eu fiz para ser educado, porque eu não queria ser grosseiro com o senhor. E ao momento que eu não deixei de ser grosseiro com ele, ele sofreu um acidente, porque eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito, mas eu não fiz porque eu não queria ser grosseiro. Se é que vocês entendem. Não sei se vocês conseguiram entender muito bem a história. Mas é isso que aconteceu. E aí, o acidente poderia ter sido evitado se eu tivesse sido grosseiro com ele. E não aceitado ele a tentar me dar essa aula, essa palestrinha, que ele tava doido pra dar, cara. Tava. Isso é até, inclusive, outra coisa que eu tava conversando com a minha esposa, que ultimamente eu ando só encontrando uma turma que eu não sei o que acontece comigo aí, que é assim, eu encontro uma galera que quer, sei lá, quer minha atenção, quer ganhar atenção de tudo quanto é jeito. Parece que quanto mais eu quero ficar na minha, mais eu atraio esse tipo de gente, hein? Eu não sei o que acontece, cara. Mas tá, o ponto que eu quero dizer é, voltando ao lance da autorresponsabilidade. Uma coisa que você que está comigo aí e está nesse processo de aprimoramento, e nós estamos falando sobre a autorresponsabilidade, uma coisa que vocês têm que entender é que mesmo sem querer existem consequências. Presta atenção, mesmo sem querer existem consequências. Ou seja, a culpa é minha, mesmo que foi sem querer. Entendeu? Eu não diminuo minha culpa ali. Eu tenho uma parcela. Pode ser uma parcelinha. Mas existe uma culpa. E essa culpa aí me deixa numa situação que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou atrás desse senhor. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu simplesmente não sei. Aconteceu algo, um acidente, que por uma situação que eu não queria estar nessa situação. E aí eu entendo que eu tenho uma parcela de culpa. Então eu quero que vocês entendam aí que quando a gente veste a camisa da autorresponsabilidade, você precisa entender que mesmo sem querer existem consequências. E você tem que assumir as consequências mesmo sem querer. É isso. A sociedade, o que nos torna humanos, é isso, é empatia, é você entender que você é responsável por tudo que você faz. Ah, tudo bem, é uma culpinha, Preta, é só uma culpinha. Mas é culpa. Você tem culpa. Eu não vou me remoer, não vou, né? Eu consigo superar isso, né, eu espero. Eu espero que eu consiga superar isso daí, essa situação. Eu vou conseguir superar sim. Mas, cara, eu tô me sentindo péssimo pelo senhor. Entendeu? Eu não queria. Eu não saí de casa pensando, meu Deus do céu, que hoje, terça-feira, está um ótimo dia para eu lesionar um senhor na academia. Olá, academia. Eu não saí, não fiz isso, não pensei nisso. Saí de casa, eu tava pensando em boleto, em coisa que eu tenho que pagar.
coisa que eu tenho que pagar na contabilidade, coisa que eu tenho não sei o que, coisa que eu... Mas aconteceu, saca? Eu não escolhi isso pra mim, mas aconteceu isso. E... Então, é essa lição que eu quero dizer pra vocês e vou repetir novamente. Mesmo sem querer, existem consequências. Então você tem que tomar cuidado o tempo todo. Suas atitudes, o que você faz, a abertura que você dá, o risco, assumir riscos, entender tudo. Você tem que entender. Você tem que... Tudo bem, ali talvez eu não teria a opção de controlar essa situação aí. Ah, tudo bem, não teria. Mas eu poderia ter evitado se eu tivesse falado, vai cuidar da sua vida. E esse senhor não teria se machucado. Por semi-culpa minha, vamos falar assim, eu tenho 20% de culpa e ele tem os outros 80%. Mas eu tenho culpa, cara. Eu contei essa história pra geral e a geral acha que eu não deveria estar tão preocupado assim com essa situação, porque não é responsabilidade minha. Mas infelizmente, eu tenho essa parte aí que talvez eu seja um pouco tolo demais, porque eu vejo as situações e me coloco no lugar e me sinto culpado, extremamente culpado. É isso, gente. Então, se você chegou até aqui e tá tentando se aprimorar assim como eu, tá tentando entregar uma coisa melhor pro mundo o tempo todo, entenda que essa lição de autorresponsabilidade, pratique a autorresponsabilidade e entenda que mesmo sem querer existem consequências. Mesmo sem querer existem consequências. E você tem que ser responsável por tudo que você faz. Mesmo sem querer. Eu me sinto responsável por isso e o que vou ir atrás do senhor, vou ver, dar um jeito de, sei lá, o que eu posso fazer. Talvez eu traga aqui em outro vídeo a situação, certo? Então, para você que chegou até aqui ainda não me conhece, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse daqui é o canal que a gente abre a câmera em qualquer lugar, não interessa. Hoje nós estamos na cozinha, amanhã talvez eu esteja na frente de uma bela churrasqueira, não interessa. E a gente abre a câmera e sai falando sobre coisas que acontecem e as coisas que a gente pode tirar de lição disso, o que a gente vem aprendendo, o que a gente vem aplicado, o que a gente vem errando ou acertado, a gente vem e documenta aqui nessa jornada maravilhosa que é do generalista ou especialista em erva mate. Por falar em erva mate, deixa só uma pausa aqui antes de você já se inscrever no canal. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, ó. Uma pausa por... Qual que vai ser? Não sei qual que é a erva que eu vou tomar hoje. Olha lá. Qual que é a folha maravilhosa? Tá aqui. Vou usar essa aqui. Erva da fronteira, né? Da Manos e Hermanos. Essa aqui é uma selecionada especial. Ela tem identificação geográfica. É uma erva daquela que a gente chama de ervas especiais, daquela linha, categoria maravilhosa. Então vou tomar esta maravilha. Ela tem identificação geográfica, ela passa todo por um tratamento de microlote e a gente vai tomar essa maravilha. Deixa eu até pegar uma cuia aqui, dá licença, pera aí. Vou utilizar essa pequena cuiazinha maravilhosa. Olha isso, cara, no sol como é que ela fica. Ó, cara, essa cuia foi realmente um achado. Eu nunca mais vou encontrar uma cuia assim. Essa daqui, inclusive, é da minha coleção pessoal. É isso, gente. Como é que eu vou servir aqui? Você tá aí ainda, né? Vamos, me acompanha aqui. Eu vou fazer um matezinho. O mate do jeito... Como é que a gente pode chamar? É o jeito que deve ser feito, ao meu ver. Bomba, cuia. A gente coloca... Ó, aqui, ó. É a erva maravilhosa. E a gente coloca aqui, ó.
A folha maravilhosa. Essa folha aqui eu coloquei. Só servir aqui esta maravilha. A gente serve. Vem aqui na frente da câmera. Ó, só esperar um pouquinho aqui. Maravilhosa. Água a 70 graus. Não precisamos de mais nada, certo? Então, compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante. Comenta aí que você quiser comentar, se se sentir à vontade. Eu agradeço pela atenção, pela paciência de vocês. Valeu, sua luz. Hasta los mates, baby!